O transtorno afetivo bipolar é uma doença psiquiátrica, tá? Está listada no DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. E, assim, muitas vezes esse transtorno ele é mal interpretado, né? As pessoas acham que pessoas que têm mudanças de humor, todos nós temos mudanças de humor, né? Um dia a gente acorda um pouco mais agitado, outro dia a gente acorda um pouco mais sonolento, mas o transtorno bipolar é diferente. Essas alterações de humor, elas duram muito tempo. Não é que você não está um dia depressivo, outro dia agitado, depois... Não. Você passa vários dias depressivo, depois vários dias agitado, né? Então, ele varia aí entre episódios depressivos, são episódios onde a pessoa com transtorno bipolar vai ficar, né, mais letárgica, ela vai ficar mais triste, mais recolhida. Muitas vezes nessa fase elas cometem suicídio, né? E depois, né, a pessoa tem aí o que nós chamamos aí de virada maníaca. Ela já passou alguns dias aí nessa fase depressiva, muitas vezes até meses, e aí ela tem uma virada maníaca, que ela tem que passar pelo menos 4 dias com o humor mais exaltado, ela fica mais produtiva, com a necessidade de sono reduzida, né? Ela traz grande produtividade nesse período, tá? O DSM-5, ele nos diz que para ser caracterizado transtorno bipolar, é necessário que haja pelo menos um episódio de mania ou hipomania durante a vida. Qual a diferença da mania para a hipomania? As duas é um humor elevado. A diferença é porque na hipomania você tem uma alteração bem discreta, mas ela também é prejudicial. Na mania, essa alteração ela é bem mais acentuada. Muitas vezes a pessoa pode ter eventos psicóticos, tá bom? Não é toda pessoa com transtorno bipolar que vai ter eventos psicóticos, não, certo? Então, pessoas aí, nós temos aí o transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2. Tá? O transtorno bipolar do tipo 1, eles geralmente são crises mais graves e menos recorrentes. Já o tipo 2 são crises que elas são mais leves, entre aspas, né? Porque o transtorno bipolar, para ninguém, ele é leve, mas elas são mais discretas. Muitas vezes as pessoas não são diagnosticadas porque elas causam prejuízo, mas não é como a do tipo 1, que muitas vezes você vai ter até eventos psicóticos. Mas o bipolar do tipo 2, apesar desses eventos eles serem mais leves, mais discretos, eu vou usar esse termo que é melhor, mais discretos, eles são mais recorrentes, né? Então, assim, o transtorno bipolar, tanto tipo 1 como tipo 2, eles causam prejuízo significativo na vida, né, das pessoas que têm o transtorno bipolar, tá? A pessoa que fica na fase da mania ou hipomania, ela fica, muitas vezes elas fazem gastos exorbitantes, sabe? Elas têm, né, elas perdem realmente a noção, né, o controle. São pessoas que acham que assim, a impressão que elas têm, elas ficam com o ego muito inflado, não? E aí, de repente, passou-se alguns dias na fase da mania ou hipomania, essa pessoa desce para um estado depressivo, onde ela vai ficar mais recolhida, onde muitas vezes ela vai tentar suicídio nessa fase depressiva, ela vai se sentir sem energia, né? E tudo isso, esse transtorno, tanto na fase depressiva como na fase maníaca ou hipomaníaca, ele afeta a aprendizagem humana, tá? Porque ele vai afetar o funcionamento do cérebro. Inclusive, muitas pesquisas, né, de 8 anos para cá, elas estão fazendo aí uma associação de um risco maior de Alzheimer em pessoas que têm o transtorno bipolar. Então, há 8 anos, se eu não me engano, de 8 anos para cá, a ciência, né, os estudos, as pesquisas, elas vêm mostrando uma ligação entre o transtorno bipolar e o Alzheimer. Então, ela é uma doença que afeta o cérebro, afeta todo o ser humano, né? E ela é altamente prejudicial. Então, ela precisa ser tratada. Ela é tratada com estabilizadores de humor, com anticonvulsivantes, com antipsicóticos. Muitas vezes, antipsicóticos, a pessoa nem tem psicose, mas muitos antipsicóticos e anticonvulsivantes, eles servem como estabilizador de humor.
Então, essas pessoas precisam de tratamento, além de psicoterapia, precisam de tratamento medicamentoso, tá? Toda pessoa com transtorno bipolar, ela necessita de tratamento medicamentoso para que ela passe o maior tempo possível com esse humor estabilizado, tá? Sem falar que quando a pessoa com transtorno bipolar ela já faz uso de estabilizadores de humor quando ela tem, né, um evento de mania ou hipomania, um evento depressivo, fica mais fácil do psiquiatra manejar e tirar essa pessoa, né, desse evento, tá certo? Para que ela fique com o humor eutímico. O humor eutímico é o humor normal, tá certo? Nós temos o humor depressivo, nós temos o humor elevado, que seria a mania ou a hipomania, e nós temos o humor eutímico, que é o humor desejável. Claro que todos nós temos alterações de humor, mas as alterações no transtorno bipolar, elas são diferentes. Então é por isso que quando a pessoa tiver uma alteração no humor, você não pode dizer, você é bipolar. Não é assim que funciona, tá bom? Existem critérios, existe uma intensidade e uma frequência para que esse humor, esse transtorno, né, o transtorno afetivo bipolar, ele seja caracterizado.